Olá, bom dia. Estamos de volta com mais uma edição do Acontece Agora e as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O Amazonas segue na luta contra a pandemia que já deixou mais de 217 mil mortos e contaminou mais de 8 milhões e 800 mil pessoas. Em Manaus, na comunidade indígena Parque das Tribos, os agentes de saúde se organizaram e criaram uma farmácia de campanha. A farmácia de campanha na comunidade indígena Parque das Tribos, em Manaus, atende pessoas com sintomas da Covid-19 e casos positivos da doença. A gente começou a estruturar esse pequeno espaço desde segunda-feira. Na terça-feira a gente já conseguiu trazer os parentes que estavam sendo monitorados em casas para esses espaços aqui. Então, nesse momento, nós temos essa pequena estrutura com um espaço para quem já está positivo de Covid e quem só está com os sintomas, que a gente faz uma avaliação, fica a observação e volta para a comunidade. Então, a gente montou uma pequena uma triagem, uma recepção, né, para que cada um tenha uma função e não fique sobrecarregado para ninguém, porque está muito intenso a procura aqui dos parentes com sintomas. A segunda onda da pandemia está deixando mais de 1.000 mortes por dia no Brasil e devastando Manaus, onde hospitais não têm mais leitos para terapia intensiva e dezenas de pessoas morreram sufocadas por falta de oxigênio. E agora vamos aos números do coronavírus. O Ministério da Saúde confirmou mais 592 mortes no Brasil em 24 horas. O Brasil registrou mais 592 mortes por Covid-19 de um dia para o outro. O país soma 217.037 vítimas da doença. Também foram diagnosticados mais de 28.323 novos casos de coronavírus em 24 horas. E o total passa agora de 8.884.000. A média móvel de mortes dos últimos 7 dias no Brasil foi de 1.027 óbitos a cada 24 horas. A variação tem a maior taxa desde 11 de agosto. Já a média móvel de casos no período foi de 50.925. Está acima de 50 mil desde 9 de janeiro. Desde o início da campanha de vacinação no país, mais de 573 mil pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19. Pelo comportamento da pandemia por estados, podemos verificar que as altas continuam em 8 deles: Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rondônia, Roraima e Tocantins. Outros 10 estados não tiveram muita variação no número de mortes. Estão em estabilidade: Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. Em queda dessa vez estão 9 unidades da federação: Acre, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Com o aumento no número de casos e mortes pela Covid, o estado paulista volta hoje para a fase vermelha da quarentena, a mais restritiva do Plano São Paulo. Nos finais de semana e à noite, nos outros dias, só os serviços essenciais vão poder funcionar. A fase amarela passa a valer das 8 da noite às 6 da manhã de segunda a sexta-feira e no dia todo, aos fins de semana e feriado. Com a mudança, apenas serviços essenciais, como mercados, padarias e farmácias, podem operar nesses horários. O atendimento presencial em lojas, restaurantes e lanchonetes fica proibido, mas o serviço de delivery pode funcionar normalmente. As restrições à noite e durante os finais de semana valem até pelo menos 8 de fevereiro. O governo fez alterações no Plano São Paulo, que divide o estado em 17 regiões e limita o que pode funcionar em cada uma delas. Para os outros dias, a capital e a Grande São Paulo passaram para a fase laranja do plano, em que restaurantes e bares não podem funcionar. O estado paulista também deve abrir novos leitos e UTIs e reativar o hospital de campanha de Heliópolis em fevereiro para garantir o atendimento a todos. O início das aulas vai ser adiado e foi suspensa a obrigatoriedade da presença física dos alunos em sala. As mudanças foram determinadas após mais de uma semana de piora nos indicadores de Covid-19 no estado.
E agora vamos conferir a situação da pandemia pelo mundo. 99.268.000 pessoas já foram contaminadas. Segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, cerca de 2.130.000 pacientes morreram por complicações causadas pela doença. O presidente do México, Andrés Manuel Obrador, informou que testou positivo para a Covid-19. Apesar de ser do grupo de risco, ele disse que se sente bem. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, informou no domingo que está infectado com a Covid-19, mas garantiu que os sintomas são leves e que se sente otimista. López Obrador, que manteve a maior parte das atividades durante a pandemia, nomeou a secretária do Interior, Olga Sánchez, para substituí-lo na coletiva de imprensa diária. O líder mexicano realizou 3 atividades públicas no final da semana passada, a última delas na manhã de sexta-feira, no estado de San Luis Potosí, no norte do país. López Obrador tem 67 anos, teve problemas cardíacos que o obrigaram a ser internado em 2013 e sofre de hipertensão. Ele foi muito criticado pela gestão da pandemia e por não usar máscara em lugares públicos. Outros líderes mundiais contraíram a Covid-19, como o presidente Jair Bolsonaro, o agora ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, o premier britânico Boris Johnson, entre outros. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, uma pesquisa do Procon revela que as mensalidades escolares estão mais caras e o preço pode variar mais de 300% de um estabelecimento de uma escola para outra. Ainda não se sabe se as aulas este ano serão presenciais ou à distância. Mas uma coisa já é certa: as mensalidades das escolas particulares estão mais caras em Dourados. É o que revela a pesquisa do Procon. Há uma pequena diferença, há um aumento, considerável. E o que mais chama a atenção nessa pesquisa é a diferença entre um estabelecimento e outro, que são diferenças assim grandes. Um dado preocupante é que a diferença de preço de um estabelecimento para o outro pode passar de 300%. Na educação infantil, o índice foi um pouco menor, 80%. Mas já no ensino médio, nós achamos 360% de variação entre o menor e o maior preço, E fica entre 200 e pouco nos outros níveis de ensino. Então, é um valor, como eu disse, uma diferença, melhor dizendo, muito significativa, que faça o consumidor, o pai do aluno, o aluno, a conversar com o estabelecimento, procurar ver qual o melhor e qual vai dar conta de realmente cumprir com o pagamento. O representante do órgão fala que o objetivo da pesquisa é ajudar os pais a negociarem melhor os contratos com as escolas. E aquilo que a gente costuma sempre colocar, que é o intuito da pesquisa, dar condição do consumidor de ver qual o melhor estabelecimento, qual o melhor preço e também negociar. Se ele escolher outro estabelecimento que não seja de melhor preço, vai lá, conversa, negocia, tem poder de negociação. Então, acho que esse é um dos objetivos primordiais da pesquisa. Rosemar diz ainda que os pais devem procurar o Procon sempre que perceberem qualquer tipo de abuso praticado pelo estabelecimento de ensino privado. Ele, ao firmar o contrato, mesmo o contrato já vem elaborado, ele, depois que assinou, se ele perceber que tem alguma cláusula abusiva, alguma cláusula que contraria a nossa legislação, ele pode procurar o Procon, sim, que essa cláusula vai ter a chance de ser declarado nula. Ou sempre que também, após ele firmar o contrato, o estabelecimento de ensino não cumprir aquilo que está no contrato, aquilo que as partes convencionaram. Então, também ele pode procurar o Procon quando ele se sentir lesado em qualquer forma. A pesquisa sobre os preços das mensalidades escolares em Dourados está disponível no site da Prefeitura, dourados.ms.gov.br, no ícone do Procon. É preciso ficar atento. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo dia para você e a gente se encontra amanhã na edição das 10 horas. Eu te espero. Até mais.